Paz do Senhor, Adec, tudo bem? Hoje nós vamos continuar nossos estudos de Romanos e hoje eu quero falar com vocês sobre Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Então, novamente, eu vou pedir que você pause esse vídeo, vá ler os versículos 1 a 14, para que você possa entender melhor aquilo que eu quero falar rapidamente sobre esse estudo. Paulo começa o texto de Romanos 6 com uma pergunta provocativa. Ele vai falar ali no primeiro versículo: permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Vamos continuar pecando para que tenhamos mais graça em nossa vida? E ele responde de maneira muito direta. Ele vai falar: de maneira nenhuma. Esse não é o caminho para um cristão seguir. De maneira nenhuma você tem que viver no pecado, você tem que permanecer pecando, você tem que pecar para que a graça se destaque. Nós que morremos com Cristo, nós não podemos ter uma vida de amizade com o pecado. Aqueles que morreram para o pecado e se uniram a Cristo, eles precisam ter uma vida que era diferente de antes da sua conversão. Ou seja, a vida que você vive hoje precisa ser uma vida diferente daquela vida que você vivia quando você ainda não conhecia Cristo ou quando você ainda não tinha morrido junto com Cristo. Nós precisamos abandonar as nossas velhas práticas para viver uma vida de novidade com o Senhor. Eugene Peterson, ele vai falar sobre essa passagem aqui, ele vai trazer uma metáfora bem interessante para traduzir esses primeiros versículos de Romanos 6. Ele vai falar bem assim: imagina que você mora em um país onde o pecado ele é soberano sobre aquele lugar. Como que nós podemos voltar a viver na velha casa que nós tínhamos lá? Agora nós temos Cristo como nosso Salvador. Se nós morremos com Cristo, nós temos que deixar para trás as coisas velhas. Quando nós morremos com Cristo, nós temos direito a uma nova moradia. E por que a gente vai insistir em morar na nossa casa velha, cheia de mofo, dominada pelo pecado, agora que nós temos uma nova morada junto ao Senhor? Agora que Ele nos deu uma nova casa, agora que Ele nos deu uma nova condição de vida. Parece não fazer sentido querer abandonar aquilo que o Senhor tem de novo para poder voltar a morar numa casa velha e cair aos pedaços. Mas tem um ponto muito importante que a gente tem que ressaltar aqui. Não é porque você morreu para o pecado que o pecado não tem domínio sobre a sua vida, ou que o pecado não tem força sobre a sua vida. Se não fosse assim, Paulo não estaria advertindo a gente para que a gente parasse de pecar. Ou seja, se o pecado não exercesse influência sobre nós, não teria sentido Paulo falar para a gente abandonar as velhas práticas, para a gente parar de pecar. Ou seja, o pecado ele ainda é um agente poderoso sobre nós. O pecado ele é como um ladrão que ele fica à espreita, ele fica ao redor da sua casa esperando o primeiro vacilo, a primeira falta de atenção para entrar e atacar o seu lar e acabar com tudo. Por isso, nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos ser responsáveis, nós precisamos estar atentos contra o pecado. Antes de Cristo, nós tínhamos uma identidade de pecador. Nós vivíamos no reino das trevas. Agora que nós estamos com Cristo, nós temos uma identidade de filhos de Deus. E nós vivemos sob os cuidados do próprio Cristo. Nós vivemos no reino de Cristo. Antes, nós estávamos no reino de Satanás. Agora, nós estamos no reino de Jesus. O pecado tem poder sobre você? Ele pode até ter. Mas você não tem obrigação com o pecado mais. Você não precisa mais obedecer o pecado, porque agora você tem o Espírito Santo que mora dentro de você, que habita dentro de você e te dá força para resistir ao pecado, te dá força para se manter longe do pecado. Em Cristo, nós temos uma nova natureza. A velha natureza, ela foi crucificada junto com Cristo, para que a gente não precise mais servir ao pecado. Quando alguém que não é cristão peca, ele está agindo de acordo com a sua identidade, de acordo com aquilo que ele é. Quando alguém que é cristão peca, ele está agindo contra a sua identidade. Se eu, como cristão, tenho uma vida entregue ao pecado, se eu, sendo cristão, tenho uma vida que o pecado tem primazia ou que o pecado está imperando sobre mim, significa que eu não estou percebendo quem eu sou. E eu estou me esquecendo daquilo que Cristo fez por mim. Ou seja, quando éramos do mundo,
Quando não éramos de Cristo e nós pecávamos, nós estávamos agindo de acordo com aquilo que nós éramos, pecadores, de acordo com a nossa identidade. Agora que nós estamos em Cristo, nossa identidade é de filho de Deus. E se nós pecamos, nós não estamos olhando para a nossa identidade e nós estamos desprezando o sacrifício de Cristo. Então é isso. Se mantenha resistente contra o pecado, porque agora o Espírito Santo habita dentro de você e te ajuda, te auxilia e te capacita a viver uma vida distante dos caminhos maus. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero que faça sentido. Que Deus te abençoe.